Nós celebramos hoje a memória destes dois grandes santos. São os pais da Virgem Maria, Joaquim e Ana. Nos evangelhos não aparece o nome dos dois, não sabemos a origem dos dois através do evangelho. Mas, desde o início da igreja, através da tradição, principalmente em um evangelho apócrifo chamado Evangelho de São Tiago, está escrito o nome dos pais de Maria. E a tradição sempre disse que o nome deles eram esses mesmos, Joaquim e Ana. Conta inclusive a história que ela era estéril e depois de idade bastante avançada, por graça e intervenção de Deus, ela fica grávida e dá à luz a uma menina, a Virgem Maria. Desde o início da igreja, principalmente ali a partir do século V, VI, na igreja do Oriente, se fazia grandes festas nos dias de Santana. A devoção de Santana foi desde o século V até ali o século XVI, mais ou menos. Somente ela era celebrada. Depois se passou a celebrar também São Joaquim juntamente com ela. É interessante notar que de uns séculos para cá, de uns tempos para cá, algumas devoções nascem assim fortemente na igreja. A devoção aos anjos, né? São Miguel, São Rafael, São Gabriel, a Quaresma de São Miguel, ela não é muito antiga, né? Assim, milenar. A devoção a São José, que aparece cada vez mais forte nos últimos séculos da igreja, e também Santa Ana, a mãe de Maria. E essa devoção a Santa Ana, ela se fortificou de forma bem específica no século XVI, século XVII, 1620, quando ela aparece num pequeno vilarejo da França, a um senhor, um moço lá. Ela aparece para ele e diz que em um determinado lugar na aldeia onde eles viviam, já havia sido feita uma igreja dedicada a ela há pelo menos 6 séculos antes, e que naquele lugar existia uma imagem enterrada e que Deus queria que desenterrasse aquela imagem e que fosse construída uma igreja a ela. Então foi feita a igreja de Santana na França. O Papa São João Paulo II foi visitar e ele gostava muito deste lugar, né? Então Santana aparece. No Brasil nós temos várias igrejas dedicadas a Santanas. Aqui em aqui em Chapada, né, que é o lugar mais próximo que temos, a igreja de Santana, de Chapada dos Guimarães. Em Minas Gerais, várias cidades, vários lugarejos que são dedicados a Santana e São Joaquim. Então, uma devoção que, por mistério de Deus, Ele tem pedido para que a gente tenha devoção a ela. A razão, só Deus conhece, só Deus sabe. Mas o que foi mais importante da vida destes dois santos? Primeira coisa foi a fé. Eles acreditavam em Deus e viviam segundo a fé. Além de acreditarem em Deus, eles também foram portadores desta fé. Ensinaram a Virgem Maria, ensinaram a Jesus, o seu neto. Conta até uma tradição que quando o menino Jesus era pequeno, eles gostavam de visitar o Monte Carmelo para rezar. Jesus gostava de ir visitar o Monte Carmelo, e foi lá no Monte Carmelo que nasceu a devoção ao menino Jesus, justamente por causa dessas visitas. A fé, a fidelidade na transmissão do Evangelho, na transmissão da fé, e acima de tudo, na vida deles se cumpriram o que o Evangelho de hoje disse. O Evangelho disse assim: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Bem-aventurada é você, Ana, porque deu à luz a mãe do Salvador. Bem-aventurada é você, Ana, porque o próprio Deus te chama de vó. Bem-aventurado você, Joaquim, porque acreditou e porque o seu nome será estendido de geração em geração, porque
os seus rebentos serão ilustres para sempre. O Evangelho de hoje se encaixa perfeitamente nesses dois. Eles viram, ouviram, amaram, cuidaram e protegeram de Deus. Protegeram o Deus menino, né? E a Virgem Santa. Nós também precisamos fazer isso. Pedir a eles que intercedam por nós, que fortaleçam a nossa fé, para que a gente que não tem a graça de ver com os olhos humanos, de tocar em Jesus, de abraçar Maria, de chamá-la de minha filha, né? Que a gente não pode fazer isso, mas pela fé a gente se torne membro da família de Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus disse no Evangelho: para ser parte da minha família, ser meu irmão, minha irmã, minha mãe, basta crer, ter fé. Que Santana e São Joaquim nos dê hoje o dom da fé.